Fala, turma! Estamos começando mais um Wisecast. Eu me chamo Leonardo. Eu sou o Rodrigo Lauredo. E somos fundadores da Odontorize, uma agência especializada em tráfego pago para clínica odontológica, e também fundamos a comunidade Odontorize, onde a gente compartilha a nossa metodologia com outros gestores de tráfego. Meu irmão, Saudades. Prazer mais uma vez. De você não, do estúdio sim. Exatamente. Queria deixar você a honra de compartilhar quem são os nossos convidados de hoje. São grandes nomes e os dois têm um grande potencial para daqui a pouco estar em gigantes cenários da odontologia do nosso mercado. Mas eu fiquei sabendo que lá onde eles trabalham lá, que é um lugar muito fácil de trabalhar, né? Não tem concorrência, ninguém conhece. Se balançar o prédio dele lá, cai sem dentista. Mas anúncio não é concorrido não, né? Nada, É baratinho. Baratinho. Mas como os caras são maravilhosos, possuem resultados maravilhosos. É o Dr. Marcelo e o Cleiton, né? Que são pessoas que estão fazendo mudanças cada vez maiores no nosso mercado odontológico. E aí, aqui é o Cleiton, esse é o Marcelo. Marcelo, ele é o profissional especializado em lentes em resina, em facetas em resina. Sim. E o Cleiton é empresário, né? Os dois são empresários, advogado também e várias outras funções. Eu queria que vocês contassem agora, apresentassem quem são vocês, o nosso público aqui da Odontorize, do Wisecast. Desde já, muito obrigado pelo convite. Falei pro Cleiton que é uma honra estar aqui, receber esse convite de vocês. Cara, Marcelo por Marcelo, vivendo cada degrau de cada vez, tá? Não é fácil vir de onde a gente veio. Eu vou contar um pouco aqui para vocês, um pouco da minha trajetória. E vim de onde eu vim, é muito difícil. Vim do sertão da Bahia, chamado Senhor do Bonfim, nasci lá. Já vou adiantando um pouquinho para vocês um pouco aqui da minha história. Vim de onde eu vim, é muito difícil uma pessoa fazer uma graduação, por exemplo. É muito difícil você ser referência. E acabei mudando para o interior de São Paulo justamente por minha família conseguir um emprego melhor e tudo mais. Justamente por saber que aquele espaço não era algo que eu queria. Desde a infância eu já sabia basicamente o que eu queria e vi que ali não era um espaço para mim. Então, eu acho que a odontologia me trouxe num patamar e está me trazendo cada vez mais. Eu vivenciar umas experiências que, para quem mora naquela região, é muito difícil. É muito distante você saber, você conseguir viajar, por exemplo, para outro país. É muito difícil. Então, sendo referência como dentista ou como pessoa, eu acho que de Marcelo para Marcelo é degrau de cada vez. Boa. Maravilha. Boa. E você, meu amigo Cleiton? Conte um resumo do Tem que ter cuidado com as palavras aí, para sair daqui com um processo no Exatamente. Mas ele é advogado bonzinho, né? Sim. Então, com assim, cliente. ultimamente eu tô medindo aqui os processos. Primeiramente, agradecer o convite de vocês para estar aqui hoje nessa mesa. Como o Léo diz em vários podcasts já que eu acompanhei de vocês, essa mesa é como se a gente estivesse na mesa de vocês para um jantar familiar. Então, eu tenho a honra imensa de estar aqui com vocês, Dr. Marcelo. Agradecer todo o espaço do podcast aqui. E, por incrível que pareça, o ano que vem eu completo 10 anos de advocacia. E trajetória também, eu não tenho ninguém na família do ramo do direito. Fiz uma graduação durante 5 anos na luta para terminar essa graduação. E busquei meios, né? Eu acredito muito no poder do network, né? Tanto é que a gente está aqui hoje. Eu nunca imaginei sair do interior de São Paulo, que eu moro, né, em Bauru, para estar hoje no Rio de Janeiro, São Paulo, em grandes negócios. No melhor estúdio de podcast do Brasil. Estúdios, agradecer a GR Podcast, né? Vocês proporcionando para a gente esse espaço maravilhoso. Sim. E eu nunca imaginei sair de interior de São Paulo. Quando eu estava na faculdade, eu nunca imaginei falar assim, nossa, Rio de Janeiro, Nova York, Chile, vários países já que pude visitar, e eu gosto bastante de compartilhar essas experiências, né? Ver o que outros povos, outras culturas pode agregar nos nossos negócios, principalmente no Brasil. Exatamente. Então, vim de uma graduação de 5 anos, né? Que é de curso de Direito, já fiz mestrado e hoje estou fazendo doutorado para aprimorar cada vez mais os negócios. Legal. E entrei nesse negócio da odontologia de paraquedas, né? Tanto é que a gente está aqui hoje num podcast para falar sobre odontologia. Cara, que bacana. Perfeito. E como que, puxando esse gancho, como que você entrou na odontologia? Como é que foi essa conexão? E aí a gente vai conectar com o Dr. Marcelo, porque, obviamente, ele é maravilhoso com os resultados que ele tem, só que ele tem por trás também ali alguém para aconselhar, né, em relação à gestão e tudo mais. Exatamente. E para mim isso é a combinação perfeita, gente. Todo mundo que tem ali uma duplinha de gestão e técnica, é impossível não ter sucesso. E como é que foi
essa conexão, como é que começou tudo isso? Tudo começou ainda na época do mestrado, né? Ele fez a graduação numa universidade, e lá no interior de São Paulo também eu estava no mestrado, os prédios em Araraquara. Os prédios são os mesmos lá para os programas de graduação e mestrado. E aí nós acabamos se conhecendo. Uma época eu vi, eu falei, você tá mudando para São Paulo, tá entrando no negócio de clínicas. Aí acho que ele vai poder até falar depois daquele projeto surreal que a gente estava comentando aqui nos bastidores, né, de clínicas populares. Eu falei, cara, eu acho que o seu potencial tem mais, não é para esse negócio de clínicas populares. Só que você precisa também, com o tempo, investir em estratégias, em negócios melhores para elevar seu patamar de público. Acho que não é isso que você quer, ficar atendendo em clínicas que na época faturavam 2, 3 mil reais, entendeu? Acho que ele pode dar um pouco mais dos detalhes disso, entendeu? Sim. Eu comecei em clínica popular em São Paulo, depois me formei em Araraquara, já mudei para São Paulo no primeiro... Não tinha nem o CRO, tá? Mas já mudei, depois de um mês acabou saindo meu número de inscrição e eu comecei a trabalhar. Conheci o local, era uma vaga, para ser bem sincero com vocês, acabei aceitando justamente por não ter dentista na família e vi que era uma oportunidade e falei, não, vou ter que agarrar. Ganhando pouco, muito, é a única opção, não tem outra opção. E aí acabei aceitando, mudei para São Paulo e comecei a trabalhar. Essa clínica eu fiquei 8 meses, tá? Apesar dos ganhos ser muito, trabalhando de sábado a domingo, visitando a família no interior uma vez ao mês, consegui ficar 8 meses nesse lugar. E depois disso, a Cleide sempre foi me aconselhando, falou, olha, acho que você consegue mais, acho que você consegue gerenciar uma clínica própria sua, você consegue ter o seu próprio negócio. E aí eu fui tendo uma visão justamente diferente do que eu vivencia lá. Porque o que a gente fazia lá é praticamente a parte clínica, né? Uhum. Tinha alguém para orçar, fazer as avaliações e você era a mão de obra, tá? Perfeito. E aí, depois disso, fui vendo como funcionava a questão de gestão, fui vendo como funcionava a questão de contratação, gestão de pessoas, como que eles lidavam com as pessoas, porque um dentista, a graduação é só o quê? Você aprende a parte prática. Técnica, né? Técnica. Você não aprende a contratar uma pessoa, por exemplo. E nisso tudo eu fui vendo como que ele lidava com essas informações, o manejo de funcionário, como a conversa era realizada entre eles e acabei, óbvio que pegando toda a parte boa, né? Porque a gente sabe que tem muita coisa em clínica populares que você não consegue levar para sua vida, você deixa ali, é uma forma de você aprender cada vez mais as coisas úteis do local em si. Depois de 8 meses, também recebi uma proposta numa clínica popular, mas aí já seria uma parte de avaliação. Eu não ia atender, né? Viram exatamente que eu tinha um feeling para venda, que eu tinha uma parte comercial mais que outros profissionais e acabei fazendo essa parte mais de contratação de outros dentistas. Então, eu já tinha um manejo ali na área. Eles perceberam e falaram, não, você é um pouco diferente dos demais que estão aqui, então vamos te colocar para fazer a avaliação. E foi justamente isso. E aí começou a pandemia. No que a pandemia veio, tudo fecharam, mas a gente continuou trabalhando. Tá, eu não tinha outra opção, não podia voltar para o interior. Falar, não, para mim é como se tivesse... Perdi a batalha. Perdi a batalha. E eu falei, não é uma opção, vamos trabalhar mesmo assim. E aí, continuei trabalhando na pandemia. Para ser bem sincero, essa pandemia, ela foi... Querendo ou não, eu consegui trabalhar, conseguia juntar um pouco de dinheiro, porque recém-formado, sem opção, tinha trabalhado 8 meses só. E aí já veio a pandemia, eu tinha que trabalhar. Aí consegui na pandemia, depois de um ano, consegui um dinheiro, tá? Pouco, por sinal, economizando o que podia, o que não podia. Tinha deixado de ir para o interior, porque São Paulo estava um índice muito forte, né, da Covid. E aí não podia levar, óbvio, para minha família. Sim. E aí nisso, consegui um bom dinheiro, fui conseguindo ter um network com outros dentistas, também tendo aquela mesma visão que eu falei no começo, vendo quem tinha mais parte comercial e quem não tinha. E aí, convidei uma pessoa para ser uma sócia, né, na minha primeira clínica, que também foi numa região periférica de São Paulo, então, na Zona Norte. Era uma clínica popular. Sim. Muito parecido com a que você trabalhava antes, né? Sim. Eu só mudei a parte mais de material, o que realmente eu não conseguiria levar para a minha vida pessoal. Tá? Porque além da parte profissional, tem a ética, você tem que seguir vários requisitos. Sim. Então, eu via o que realmente cabia na minha percepção como profissional e como pessoa. E aí, consegui,
né? Só que abrir uma clínica não é fácil. E a faculdade também não te ensina, né? Ainda mais por ser duas salas. Era um consultório, não era uma clínica. Então, também, na mesma rua, uma região periférica, mas era uma odontologia voltada mais para a parte de uma população de baixo, tá? Uma população classe C, classe B, uma população... Bem popular, né? Bem popular, clínica popular mesmo, tá? Óbvio que sempre escolhendo os bons materiais. Era uma clínica simples, mas uma odontologia que, óbvio que não era ainda a que eu buscava, mas eu já trabalhava com princípio ali ético, conseguiria tudo isso. Só que, né, nem tudo dá certo de princípio, né? Quando encontrei o ponto, é muito difícil para um recém-formado, principalmente eu, que vim de uma origem, de uma família muito simples, né? Conseguir fazer uma locação, por mais que seja em São Paulo, numa região periférica, você precisa ter alguma coisa no nome, no imóvel. Garantia, né? Garantia. Fiador. Né? Fiador e tudo mais. Fiador era chulinho, cachorro. É muito Joquinha. difícil. É muito difícil. Mas consegui fazer uma locação em nome de terceiro. Não foi fácil, né? Convencer uma pessoa a fazer uma locação para você. Que garantia que você dá? É um risco muito grande. Uma né? pessoa de 23 anos. Eu tinha 23, né? Então, foi muito difícil. E também a questão burocrática de documentação, né? O CRO, ele exige diversos documentos e você precisa, óbvio, seguir certinho toda essa sequência. Mas tinha o Cleiton aqui que sempre ajudava nessa questão de documentação e tudo mais. Mas, para ser bem sincero, não é fácil, na verdade, montar seu primeiro consultório. Ainda mais numa época que a gente estava vivenciando, que era a pandemia, né? E eu precisava sair da popular para conseguir os meus objetivos. Eu acho que foi o primeiro passo que eu dei na minha carreira como dentista, conseguir sair da popular, tá? Óbvio que eu saí de uma popular para ir para outra popular, mas já era minha. Era sua. Já era um passo. Estava empreendendo, Exatamente. E aí sempre fui de ler muitos livros de autoajuda, livros de finanças. Então, adquirindo conhecimento e, ao mesmo tempo, já dando os pequenos passos como empreendedor. Eu acho que é essencial você ter um pouco de gestão para depois você clinicar, né? Porque a odontologia é isso. Às vezes você tem uma técnica muito boa, mas você não tem uma liderança. Então, eu acho que estudando e consequentemente, trabalhando, que era o que eu precisava de dinheiro, né? E no começo tudo é difícil. Você está montando um consultório, gastei toda a economia que eu consegui, né? Então, tinha que dar certo. Não tinha opção dar errado. Foi justamente isso que virei a chave. Falei, não, vou montar meu consultório. É 2 cadeiras, é uma clínica simples, mas é o essencial para o começo. Boa, muito bom. E como que foi, Cleiton? Agora, vamos lá, você estava dando conselho, você estava, cara, vamos lá, eu já entendo um pouco mais disso aqui, faz desse jeito. E aí foi complementando o que ele precisava para dar esse start. O que eu sempre digo, eu acho que é até uma falha educacional de todo curso de graduação. Hoje eu coloco até como exemplo o curso de Direito, Odontologia, a própria Medicina, que são os carros-chefes de graduação no Brasil, é o problema de não colocar gestão, finanças e até marketing na graduação, na grade curricular. Por quê? Qual que é o sonho de qualquer advogado hoje? Concluir, pegar o diploma, passar na OAB e fazer o quê? Alugar um escritório bonito na principal avenida de São Paulo, do Rio, montar com aqueles móveis bonitos e atender quem? Não tem cliente. Começo de carreira, ninguém vai confiar uma causa de um divórcio, de um crime, alguma coisa para um advogado recém-formado. Mesma coisa para um dentista, para um médico, exatamente. Entendeu? Qual que é o sonho de todo dentista? Hoje eu falo bastante isso nas mentorias, eu começo assim. Hoje nós vamos falar o que vocês não aprenderam na graduação. Mas vai falar sobre o quê? Gestão, finanças e negócios, entendeu? A pessoa que está atrás hoje de uma clínica, ela não é um mero dentista, ela é um empresário também. Sim. E muitas das vezes a gente esquece isso. Se a gente for pensar, a gente está numa mesa hoje aqui, até os bastidores, a gente está falando de negócios. São todos empresários aqui. Hoje a gente é dono de um CPF, mas também do CNPJ, entendeu? A gente assume responsabilidades físicas e jurídicas perante a sociedade, o Estado, o governo, entendeu? Então eu sempre falo, infelizmente as graduações não ensinam isso. E você precisa iniciar um negócio, o primeiro passo. Não é só abrir uma clínica, igual o Marcelo falou. Não, eu precisava ter 2 cadeiras. Tá, eu pegava e falava, mas e aí? Como que tá? Você já pediu as licenças? Já pensou abrir o CNPJ? A sócia tá com o nome limpo. Né? A gente só quer faturar. Só quer alugar a sala e botar a cadeira, né? A sócia tá com o nome limpo, não tá? Você tá com o nome legal? Viu se tem todos os alvarás no prédio, porque era uma sobreloja. Aí eu liguei pro meu contador e falou, cara,
tá tudo fechado, pandemia, tá tudo suspenso as atividades, entendeu? E aí começam os problemas, e aí isso ninguém conta para ninguém, entendeu? A gente tá abrindo a caixa aqui, aqui nesse podcast porque quase ninguém sabe disso, né? Todas as mentorias hoje que eu vou para dentistas, eles falam assim, doutor, mas eu já tenho um CPF, eu não posso trabalhar? Eu falo, não, você tem que abrir um CNPJ. Aí você tem que pedir a inscrição do CRO. Ah, mas eu vou pagar 2 anuidades, é isso e aquilo. Aí eu tiro a nota do nome de quem, eu prestei o serviço e tal. Então, é coisas que a faculdade não ensina, infelizmente, tá? Todo mundo tem um sonho hoje de fazer um curso de lentes ou de implante, uma pós ali, e sair trabalhando. E os bastidores são mais complicados, tá? Então, por isso que hoje tem que ter uma gestão estratégica de finanças de pessoas e, principalmente, hoje o mundo é movido a estratégia e marketing. Por isso que a empresa de vocês tem cada vez mais crescido, porque tudo é estratégia, tá? Tudo tem que estar muito encaixado. Eu falo também que é como se fosse uma engrenagem. Se alguma coisa estiver fora ali, aquela engrenagem ou ela vai quebrar ou vai desencaixar. Alguma coisa vai sair fora do combinado. E já pegando o gancho aqui dessa clínica, acho que ele ia até falar isso, depois que ele investiu, né? Tudo que ele tinha para investir, veio o primeiro pepino. A gente recebeu uma notificação que o prédio estava à venda. Coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. A clínica Depois de um ano, né? Que eu tava lá. Acho que tinha passado a pandemia, tava tudo se engrenando, a gente conseguiu todas as licenças, documentação, tava tudo engrenado. Recebemos uma notificação pelos correios, né? O imóvel está à venda, vocês têm direito de preferência, são tantos milhões para comprar o prédio, caso vocês não exerçam, o prédio vai ser demolido. Não tinha nem opção de continuar na locação. Na hora que a coisa foi, né? Dando certo, tudo certo, paciente certo, a clientela certa, indicação, todo vapor. Quando você fala assim, agora vai, chega a notificação. Não, e o engraçado dessas clínicas populares é o poder do marketing, né? O marketing não era tráfego pago antigamente. Ainda funciona isso, acho que em pequenos negócios, né? É o panfletagem ainda, funciona, o boca a boca. Clínica de ortodontia popular funciona muito. Popular, então é assim, é um panfleteiro, não sei como que é o nome. É um divulgador na porta da clínica. Divulga na porta a clínica estava avançando, a gente estava pensando em investir um negócio ali, vem a bomba. Vem a primeira bomba e aí fica aquele negócio, o que a gente vai fazer com os pacientes, o que não vai, agora que a documentação está saindo, agora que a sociedade saiu, e aí, como que vai ficar? Acho que aí o Marcelo vai dar continuidade nessa bomba. Sim. Um desafio muito grande. Na hora que tudo estava indo tão bem, que eu pensei, não, vou até mudar de apartamento, vou fluir, vou fazer outros cursos. E foi a época aí da lente de contato, né? Que é a lente em resina composta. Foi aí que ela entrou. Falei, não tem outra opção. Vi que estava no auge, assim, que eu precisava fazer. Eu gosto muito de estética, gosto muito de ver aquele sorriso ali na hora. Acabou de fazer, a pessoa passou a vida inteira com um sorriso, chegou ali e mudou em 3, 4, 5 horas. Então, eu gostava muito dessa parte e vi, não. Óbvio que também, vendo o faturamento, eu vi que ali era um nicho que eu poderia chegar onde eu sempre sonhei ou que eu almejava. E aí fiz vários cursos, tá? Em faceta, em lente de contato, voltada mais para a parte estética. E a clínica fechou, tá? E aí não tinha outra opção. Consegui comprar outra. Falei, não, agora tudo que eu tenho agora vai para essa, tá? Aí tinha a segunda. Essa segunda foi tão complexa no fato de escolher sócio. E nesse livro, já adiantando que eu trouxe para vocês, tá? Conta um pouco dessa questão de escolher um sócio. Porque isso também a gente não aprende na graduação, você também não tem dinheiro suficiente, você tem o sonho de empreender, né? E aqui eu conto um pouco da história de como ter um feeling para escolher um sócio, tem até uma tabela ilustrativa, é algo muito interessante para quem busca e quem tem a vontade, né? Tem sonho de empreender e não tem um dinheiro suficiente. Legal. E pensa em sociedade. Acho muito importante. E aí tinha um amigo meu, que também tinha um sonho de empreender. E aí eu falei, não, eu já tenho essa, tá fechando, mas eu preciso ter outra renda. E aí foi nisso que a gente encontrou, num grupo mesmo do Facebook, não lembro exatamente se foi na OLX, no Facebook, mas foi em alguma plataforma digital, a gente conseguiu esse ponto, né? E aí, óbvio que tem que comprar o ponto com tudo dentro, que é muito mais fácil você já comprar quando não envolve reforma e tudo mais. E aí a gente conseguiu, e aí foi para a segunda unidade. Acabou fechando essa, eu fiquei só com essa outra, que também era extremamente, né, distante uma da outra. Uma era na Zona Norte, a outra na Zona Leste. Tinha que cortar a cidade todo dia. Nossa. O desafio já começava aí, né?
Começava cedo, muito trânsito. Mas, assim, eu tinha sonhos, eu sabia que não ia parar ali, tá? E também tive o mesmo pensamento, não posso voltar para trás. Já tô aqui, tudo tem que dar certo. E nessa nova unidade, você já era especialista em lente? Já estava executando? Como eu falei para você, antes dessa fechar, eu já fazia alguns cursos. Então, eu já estava executando, fazendo alguns casos, né? Mas aí não era o foco ainda. Eu não entrei de cabeça na lente, não. Tudo foi passos, né? Depois que fechamos essa unidade, a segunda, eu tive que fazer toda a contratação de dentistas, né? Tive que treinar, tive que ver, não, esse se enquadra na nossa equipe, esse não. Questão de funcionários, questão de laboratório, porque por mais que também era uma clínica de bairro, a gente precisa ter essa percepção de escolher um bom laboratório, uma boa recepcionista. Então, tem toda essa questão de gestão de pessoas mesmo, né? De gerenciar. E não tinha muito tempo para executar as facetas justamente por isso. Mas, depois também de uns 8 meses nessa unidade, eu me joguei na resina. Falei, não, eu vou sair da clínica do bairro, eu vou precisar me engajar mais com a parte estética. Não dá para ficar fazendo 1 caso, 2 casos por semana. Vou realmente me jogar, tá? E aí foi um ponto crucial que acabei fazendo a locação de uma sala na Avenida Paulista, em frente ao Trianon Máximo, bem próximo, ali no Conjunto Nacional, no começo da avenida. E tudo começou ali. E aí, minha agenda foi preenchendo, não tinha ainda uma empresa que gerenciava toda a questão de marketing e tudo mais. Eu mesmo fazia impulsionar no Instagram, ali no botãozinho, gastava rios de dinheiro, mas minha agenda sempre foi cheia. Nunca me preocupei. Óbvio que no começo tudo é mais difícil, mas eu sempre fui uma pessoa muito de estratégia. Como o Cleito falou, apesar de ter muita influência dele, eu sempre fui uma pessoa de ter muito estratégica. Se fosse outro, teria desistido ali na venda do primeiro ponto, né? E aí, depois de 1 ano, acabei fechando essa segunda unidade e ficando só na Avenida Paulista. Não tinha mais tempo, não conseguia gerenciar e só o outro sócio lá, né? Então, acabei me distanciando mais. Falei, não, segue, que eu vou ficar mais com a parte estética, que é algo que eu já gostava e conseguia pôr em prática. E aí, fiz essa alocação lá. E aí, continuei. Depois vi que realmente, depois de um tempo, óbvio que estudando cada vez mais, me aperfeiçoando mais, vendo o que as pessoas buscavam, porque era a época do brancão. Sim. Todo mundo queria o dente branco. PL1. Todo mundo. Eu também quis. Quis? Quis, não, mas não me deram, não. Eu sentei na cadeira que era no BL1, levantei com 2. Eu falei, cadê um? Não, cara, não ia combinar com você, não. Tem muito disso, e eu vou falar pra você depois. Mas teve muito isso, era a época que todo mundo queria o dente branco. Só que eu sabia que era uma fase que realmente você precisava se especializar mais, você precisava entregar mais, tá? E isso você só consegue estudando. Você só consegue vendo referências. Quem é a tua referência? Vê o que é que ele tá fazendo, né? Se engaja numa pessoa assim. E aí fiquei uns 8 meses alugando. Também chegou a hora que eu fiz uma planilha de todos os gastos, acabava não compensando no espaço de terceiro. Falei, poxa, tô ganhando e tá indo praticamente quase metade de aluguel de sala. Caramba. Porque lá na Paulista eu alugava sala por período. Até meio-dia é X valor. Depois, o dia inteiro é quase o dobro. Um coworking. É, um coworking, tá? Uma sala voltada para procedimentos estéticos. Coloquei a ponta do lápis, não tá dando. Vou ter que alugar uma sala para mim. Acabei fazendo a locação de uma sala, em época de Réveillon. Vocês viram que tudo é tumultuoso. Tudo é época boa, né? Você escolhe o tempo certinho para... Tem coisas que realmente, se não for naquela hora, você acaba perdendo a oportunidade, né? Eu já sou mais o pé no chão, eu sou o Rodrigão. eu sou o cara que tô mais ali nos bastidores, não tô tanto nas redes sociais, mas eu gosto de ter muito calculado, eu sou uma pessoa muito calculista. E quando ele falou, tô pensando em montar um prédio na Paulista, com várias salas, eu quero um negócio instagramável. Aí eu falei, cara, acho que a gente tem um problema aí. Eu falei, por quê? Primeiro, você não conhece ninguém em São Paulo. Você quer investir num negócio de milhões, eu falei para ele, com uma sala totalmente instagramável, com LED, porcelanato, aquelas coisas que tá no auge da arquitetura. Eu falei, como que você vai fazer? Atendendo, trabalhando, gerindo obra. A gente não conhece ninguém em São Paulo, né? A gente sai do interior, vem para São Paulo, você é um papel de bala flutuando lá na cidade, entendeu?
Aí eu falei, a gente vai ter que pensar em algo muito estratégico, por isso que eu falo, eu sempre gosto de falar do poder do network. Eu falei, ó, agora eu preciso mexer meus contatos. Eu vou ter que ver alguém que vai topar essa loucura. Porque se ninguém topar, a gente voltou na estaca zero. A gente tá com uma ideia no papel em algo que pode ser que nem saia do papel. Porque você precisa de um ano para fazer uma reforma, você precisa, novamente, tudo aquilo. Burocracia imobiliária, compra de materiais de construção, cadeira. Tem braço suficiente. Você falou Precisa ter gente, entendeu? Para isso. Você citou muita coisa, você não citou dinheiro. O principal. Mas você já estava num momento em que conseguia fazer um investimento para montar uma estrutura dessa? A resina me trouxe isso. Tá. Falar que foi das outras clínicas, talvez, mas a resina ela me trouxe numa posição mais confortável de investir e de mudar para um lugar maior. Tá? Então você começou com a resina e depois de 2 anos você já tinha a estrutura para montar a clínica dos seus sonhos. Sim, já. E voltando a falar nisso, depois que eu saí desse consultório de locação, eu aluguei um menor, tá? Um menor, mas já era algo meu, eu já escolhi a cadeira. Enquanto a clínica ficava pronta ali, né? Isso. Eu fiquei num lugar menor, mas já não pagava ali mensal, não era locação diária, já era algo mensal, então eu poderia trabalhar de sábado e domingo, que foi o que eu fiz. E aí, contratamos toda parte, como o Cleito falou, tá? Ele mexeu nos contatos dele, com questão de engenheiro, arquiteto. E justamente para isso, enquanto a obra ficava a todo vapor, eu tinha que trabalhar de sábado a domingo, tá? Porque eu tinha dinheiro, mas não era o suficiente para montar uma clínica do que a gente montou, né? Ainda mais com mais salas, é algo mais confortável, passar esse conforto para os nossos clientes. Então, justamente isso precisava de recurso. E eu não tinha suficiente, em 2 anos, para montar a estrutura que a gente tem hoje, eu não consegui, porque estava começando na resina, por mais que tinha dinheiro, não era suficiente. Aí entrou todos esses contatos, que, querendo ou não, ajuda bastante. Facilita um pouco, né? Muito. E do momento em que você toma a decisão de escolher, foi estratégico, né? Ir para a Avenida Paulista é estratégico. O que mudou de chave, né? De você sair da periferia, de uma clínica popular, você passou um tempo trabalhando na Avenida Paulista ali, locando e tudo. Foi esse ambiente que fez você mudar essa chave? Ou você já buscava isso, mas seus pés ainda não estavam lá? Eu acho que sempre busquei. Sempre fui de querer muito, sempre não tinha tanto pé no chão quanto eu tenho hoje, mas sempre fui de buscar muito. Sempre tive muitas referências. Então, eu acho que quando você tem referência, tudo é muito mais fácil. Óbvio que o seu sonho também influencia. Sempre tive o sonho de ter um carro bom, de morar num lugar bom, de viajar. E isso, graças a Deus e ao bom desempenho, uma boa equipe que eu tenho hoje, eu já consigo, tá? Mas a Paulista foi tudo pensado. Geralmente, alguns colegas ainda perguntam hoje, por que a Paulista? Né? Tem tantos lugares em São Paulo e você escolheu lá. Primeiro, fácil acesso. Acho que todo mundo conhece a Avenida Paulista, tá? Se você vem de carro, se você vem de helicóptero, se você vem de metrô, é muito fácil. Então, justamente por isso. E, sim, as pessoas também interferem muito. Você consegue entregar um resultado mais satisfatório, não que você não conseguiria, mas uma clínica mais equipada, mais confortável, você consegue transparecer isso para os seus pacientes, tá? Então, a clínica em si influenciou bastante. Boa. Os pacientes também. Boa. E, cara, como é que é essa... Olha, você saiu de uma clínica popular, você foi trabalhar numa clínica, você montou sua clínica popular também. Quando você vai para a Avenida Paulista, você entra no meio de uma obra, a complexidade é outra, né? Vai entrando em níveis de problema com proporções totalmente diferentes. Que, apesar de ter ali um apoio e ter tudo mais, mas você estava atendendo e se preocupando com o teu negócio, né? Qual foi a importância de você ter um mentor ao seu lado, de você ter uma pessoa que entendia de negócio, por mais que não entendesse de técnica odontológica, mas entendia do negócio da odontologia? Qual foi a importância disso para o seu crescimento? Que, assim, cara, foi ralado, mas foi rápido, né? Foi um curto período de tempo, você saiu de uma clínica popular para uma clínica na Avenida Paulista. Então, qual que foi essa relevância de você ter alguém te aconselhando, alguém te mostrando ali, por mais que você tinha ali, né, suas asas sonhando, aquela coisa, tinha alguém que te segurava e falava, olha, vamos lá, pé no chão, o caminho é esse.
Cara, foi crucial, porque a faculdade ela não te ensina muita coisa, tá? Muita coisa tem que vir de você. O Cleiton já tem esse olhar mais de obra, tinha mais contato que eu em São Paulo. Eu só tinha o final do domingo para supervisionar uma obra, então ele ia lá, olha, assim, assim, mandava foto, olha, o Marcelo não gosta disso, gosta daquilo, esse papel de parede não tá bom, me enviava. Então essa parte foi muito crucial, você ter alguém, não só para a parte de liderar uma obra, tá? Porque hoje ele faz toda a parte de documentação, toda a parte de reunião. Então, na obra foi crucial ter alguém que entendia um pouco mais que eu nessa parte de liderar uma obra mesmo, de pôr lá a mão na massa e até mesmo de falar, olha, talvez isso aqui vai dar problema no futuro, tá? Porque eu não entendo de encanamento, não entendo de muita coisa, mas ter alguém é essencial, Boa. é crucial. E, meu irmão, eu vi um post no seu, mudando assim completamente de... São várias perguntas que a gente quer fazer, né? E a gente fica se coçando. Primeiro que eu já ia perguntar por que Avenida Paulista. Você me respondeu. Era dúvida dos seus colegas dentistas também, né? É um movimento bem arriscado. Inclusive, a gente passou por uma situação parecida, que foi de uma cliente, cara. Você lembra que a cliente que a gente tinha no interior de Minas? Eu não vou falar o nome dela, que ela vai lembrar. Mas que ela alugou uma sala na Avenida Paulista, que não deu certo. Infelizmente, não deu certo. E ela voltou. Hoje tá super bem, mas lá foi um movimento arriscado. Sim. E eu lembro muito bem que quando ela falou assim, olha, a gente vai rodar tráfego pra Avenida Paulista. Me ligaram desesperados, falou, Léo, pô, a doutora fulana foi pra Avenida Paulista, o que a gente vai fazer e tal? A concorrência não sei o é quê. muito alta, né? Cara? Muito alta. Eu falei, cara, ela tá doida. Ela tá Quando doida, isso? não faz sentido. Tem uns 2 anos que ela Foi? fez esse movimento, uns 2 anos. Tem uns 2 anos. Por aí, né? Ela fez exatamente no off ali eu falo o nome dela. Ela é gente boa pra caramba. Eu falo que eu gosto de trabalhar com as duas vertentes. Se der certo e se der errado. Se der certo, vai dar muito bom. E se der errado, o que a gente faz? As consequências disso, né? A gente devolve o imóvel, a gente recua, a gente tem uma segunda opção. Porque hoje, eu até falo isso daí também. O que a faculdade não ensina. Beleza, a gente vai montar o ponto, vai fazer a licença, vai fazer tudo. E se der errado? Quais são as consequências? Você tem um bom contrato com o locatário para devolução do imóvel, você tem um plano de investimento, você tem um plano previdenciário para uma segunda opção. Então, hoje, tudo é muito estratégico, entendeu? Porque, igual eu falei, a gente tá... E o projeto era para investimento de milhões. E se der errado? A gente tem uma segunda opção, o que não tem, o que a gente tem documentado. Boa. Então, eu sou o cara do mapa mental. Se a gente, igual eu falei, hoje era o dia do podcast, eu já tinha tudo na mente. Qual era o horário do voo, qual era o horário do hotel, quanto tempo ia demorar para chegar do voo até no hotel, qual que é o tempo que a gente tinha para chegar aqui no podcast, nos estúdios. Então, eu tenho tudo muito visualmente na mente isso, entendeu? Então, eu sou muito estratégico com isso. E eu já participei de várias imersões de empresários, né? Felipe Tito, Kepler, várias pessoas, pessoal de Minas Gerais, Bruno Motti também, que é um influenciador bastante para negócio. E eu gosto de falar assim, tudo que você vai investir, minimamente você tem que conhecer do negócio. Então, por exemplo, quando eu falei, eu vou entrar com uma advocacia para dentista, eu preciso entender minimamente o negócio. Que é o que a gente fala, o chão de fábrica. Eu preciso entender qual que é a rotina do dentista, o que pode dar de intercorrência, o que pode dar de errado. E aí eu fiz um levantamento, eu nem sei se era essa pergunta, eu já estou falando aqui já. Fica à A gente quer vontade. conteúdo. Aí o que eu preciso entender? Eu fiz um levantamento, quais eram as queixas nos processos. Geralmente são falhas de gestão de processos, ou seja, de documento, de atendimento, intercorrências bobas, por exemplo, de contaminação, essas coisas. Eu falei, gente, isso aqui tem como ser evitado. Lógico, não 99%, porque hoje a gente mexe com pessoas, experiências, expectativas. Mas tem como ser evitado. Se você tem uma boa documentação, você tem tudo muito bem documentado, antes, depois, um protocolo fotográfico, você tem tudo na mão do paciente. A gente tem um registro desde a hora que ele cai no WhatsApp até a hora que ele sai da clínica. Entendeu? E aí a gente pega uma sentença de um processo que foi condenado, você pega lá, o que tinha de prova? Nada. Entendeu? Então, são falhas. Eu acho que por você ter uma visão de fora, fica muito fácil para você olhar assim e falar, opa, tem um probleminha aqui, aquele. Talvez o Marcelo nunca iria conseguir. Isso é normal. Eu tive numa palestra na OAB, acho que faz uns 2 meses. E tinha um representante do CRO e ele estava falando, ele falou, o dentista não nasceu para gerir nada. Ele nasceu para empenhar a técnica, seja de implante, de lente, de limpeza, de clareamento. O dentista não nasceu para gerir nada.
Por isso que hoje tem crescido bastante as empresas de gestão, que é o que a gente faz. Você terceiriza o marketing, você terceiriza a gestão de pessoas, de processos e de finanças, entendeu? Porque não dá para o dentista abraçar tudo. Foi quando ele foi para Paulista, eu falei, peraí, não dá para você continuar no botão impulsionar, não dá para você receber a pessoa, não dá para você preencher a ficha, não dá para você fazer o contrato, entendeu? O dentista tem que focar na técnica, empenhar a melhor técnica disponível no mercado. Ele tem que estar 100% voltado naquilo. Boa, boa. Você falou em relação a contrato aí e tudo, cara. Já aconteceu algumas vezes, né? E a gente, por trabalhar no meio, a gente faz muita amizade com o dentista e acaba se relacionando muito com essas pessoas. E é muito comum falar de, principalmente, clínica popular e algumas clínicas de estética voltada para harmonização. Para lente é difícil ver, mas para harmonização a gente acaba vendo muito, né? Que é a questão judicial. Então, queria que você falasse para a gente e deixar para os dentistas também, principalmente aqueles que estão começando agora e que já não têm esse conhecimento ou acham que não é o momento de investir, a importância de você ter bons contratos, tá? No momento que você está promovendo ali esses tratamentos, principalmente esses mais invasivos, como de harmonização. Sim. O que acontece? Hoje, a legislação brasileira, né, ela coloca o dentista e o médico ou o profissional na qualidade de prestador de serviço. Então, ele é equiparado ao Código de Defesa do Consumidor. Tá? O que acontece? Existe a inversão do ônus da prova. Então, o ônus de provar sempre vai ser do profissional. Tá? Então, o que acontece? O paciente ou o cliente, eu chamo de cliente porque a partir do momento que ele tem uma relação comercial com a clínica ou com a empresa, ele é um cliente. Cliente barra paciente. O que acontece? Ele só vai ter que contratar um advogado e falar assim, doutor, fiz isso e deu ruim. O que o advogado vai falar? Ai, que ótimo. Vivemos no país do dano moral, da judicialização de tudo que se possa acontecer no mundo. Hoje o Brasil tem o maior índice de processos de danos morais do mundo. Tá? Por isso que eu até falo o negócio de falar que a gente vive a indústria do dano moral. Acho que vocês tiveram, que vocês conversam muito com o dentista. Sim. E isso é recorrente. E eu vejo alguns posts também de vocês, até com clientes de vocês, né? Acontece. A gente tem um problema também dos gurus da internet, né? Eu vou prometer isso, eu vou prometer aquilo, e no fim não dá certo. E sobra pra gente que não promete nada. A gente tá no meio do bolo lá. Diz prometer. Entendeu? E aí é o que eu falo. Inverteu-se o ônus da prova, quem tem que provar é o profissional. O que você tem para se defender nesse processo? O que você tem de documentação? Sua clínica tem todas as licenças? Ela cumpre todos os protocolos de agentes biológicos, de contaminação? Você fez um bom contrato? Você deixou livre, esclarecido? Tem um termo que o paciente consentiu que aquilo poderia vir uma intercorrência? Que não existe uma obrigação de finalidade, de meio? Eu vou empenhar todas as técnicas disponíveis no mercado. Empenhei. Sou especialista naquilo, sou certificado para isso, sim. Deu uma intercorrência? Quem vai avaliar é um perito. Entendeu? Porque às vezes são coisas que acontecem. Cada ser humano reage de um jeito. São agentes biológicos, não tem jeito, entendeu? Então, a intercorrência pode existir, é normal. É o que eu falo, você pode comprar um carro zero. Às vezes não dá problema da mesma forma, são intercorrências que acontecem. Entendeu? Então, é o que eu falo, você precisa se documentar 110%. Você precisa ter, desde a hora que o paciente lá chega através de um lead, até a hora que ele sai do paciente, ou se ele registra alguma intercorrência, tudo isso precisa estar muito bem documentado. Tu falou aí um monte de coisas que tem que fazer. E eu aqui, como leigo, de não entender dessa documentação, falo assim, gente, é impossível eu conseguir fazer isso tudo. E isso é difícil de montar toda essa documentação, todo esse processo, é algo que é só porque o dentista não tem acesso, então ele vai achar que é difícil. Como que funciona? Eu gosto de fazer uma análise de caso a caso, tá? Se a lentes é um protocolo, se a harmonização é outro, se a implante é outro, entendeu? Porque as intercorrências podem variar. Então, eu gosto de fazer. Hoje, nós já temos meio de inteligência artificial, assinatura digital, que simplificam o processo, tá? Então, a gente pode enviar para o paciente já vir com toda essa documentação assinada. A gente pode optar pelo físico realmente na clínica. Eu gosto mais do físico, porque o paciente tem o papel ali. Ele pode conferir as cláusulas, ele pode consentir, não pode. Doutor, o que é isso aqui? Vai ter um desgaste, principalmente em lentes? Vai ter um desgaste, não vai? Outra coisa que é interessante, termo de uso de imagem. Nossa, principalmente vocês com agência de marketing, entendeu? O paciente consentiu com o uso da imagem, aquilo vai rodar para milhões de pessoas. Entendeu? Vai rodar para milhões. Ele consentiu com aquilo, ele sabia que era para fins publicitários. Então, são, assim, pequenos negocinhos que o dentista ele não está preocupado com isso ou outro profissional, mas
atualmente, principalmente no país que a gente mora, a gente precisa se preocupar. Tá? Porque a gente está no país do dano moral. E faz todo sentido no que ele falou, em relação a o dentista que só faz resina, né? Só faz as lentes em resina composta. De prometer mesmo. Já teve casos, bem no começo, de paciente trazer foto. Olha, gostaria do meu sorriso ficar desse jeito. Tem como você me entregar? Hoje, o que um dentista que trabalha comigo, faz parte da minha equipe, eu sempre passo o crucial para ele. Tá? Nós trabalhamos com sorrisos personalizados. Tá? Você pode até trazer uma referência, mas a gente é só por uma direção. A gente não vai fazer seu sorriso igual. Os traços do rosto é totalmente diferente. Talvez a pessoa tenha harmonização, outra não tem. E a simetria. A gente tem que trabalhar com um sorriso muito personalizado para fazer com que aquela pessoa fique simétrica. Né? Às vezes ela trouxe uma foto com um sorriso muito quadrado. O rosto dela não tem nenhum traço. Tá? Óbvio que, na maioria dos casos, por ser um sorriso personalizado, a gente escuta muito o gosto do paciente, tá? Então, às vezes, se você entrar em alguma rede social e falar, não, mas esse dente aqui talvez ficou mais quadrado ou não tão delicado, mas talvez foi o paciente que optou por esse modelo, tá? Então, por ser algo bem personalizado, a gente acaba não prometendo que vai ficar igual caso venha trazer alguma foto. Boa, boa. E você está falando aí do dentista de lente em resina, e a gente tem visto muita dentista prometendo coisas que não deveriam, colocando resina antes de fazer outros procedimentos. E isso gera retrabalho. Sim, com certeza. E vocês tiveram a incrível ideia de captar pacientes de retrabalhos. Nossa, é muito bom. Como que surgiu isso? Onde que vocês viram essa necessidade? E como que esses pacientes costumam chegar lá para vocês? A necessidade surgiu quando a gente começou a receber paciente, mesmo sem fazer nenhum tipo de estratégia, nem mesmo sem ter feito algum tipo de anúncio ou qualquer trabalho de marketing voltado para esse nicho. Foi chegando o paciente, a gente foi, poxa, tá tendo muito retrabalho, alguém tá fazendo muito rápido, alguém tá usando algum material inferior e tá dando problema, tá? Então, é um nicho que vai sempre aumentar. O dentista que está começando agora e tem medo não vai durar muito, tenho medo de investir em material, em algum foto bom ou algum kit de polimento bom, sempre vai ter, porque sempre vai ter retrabalho. Hoje, na nossa unidade, a gente recebe mais de 10 a 15 retrabalho por mês. Nossa! Tá? Então, a tendência é ter mais, tá? Teve alguns dentistas que até preferem que tenha esses retrabalhos, esses nichos inferiores, digamos assim, porque sempre vai ter retrabalho. Então, a gente viu a necessidade de investir nesse nicho e justamente isso, por isso que chega bastante retrabalho. E dá muito trabalho, óbvio, fazer o retrabalho assim? Um retrabalho... Sim, porque o paciente ele já chega com um grau de insatisfação muito elevado. Psicologicamente já chega abalado. Pra lidar, né? Ah. Mas aí é quando a gente entra, olha, seu sorriso, talvez se a gente fizer dessa forma, vai ficar mais harmonizado com o seu rosto. Mas o ponto de decisão deles para fazer com vocês é mais rápido, obviamente, né? Então, eles já chegam mais decididos porque eles já sabem como é que funciona a lente, já sabem assim, como é que funciona, né? Exatamente. E, Rodrigo, a clínica, quando a gente estruturou essa unidade, a gente pensou muito no conforto dos nossos pacientes. A gente pensou de atingir pelo menos as 5 sessões ali, o paladar, a gente tem um menu na nossa clínica, o paciente ele já chega, a gente, se for preciso, se for um procedimento a longo prazo ali, que vai durar mais de 5 horas, a gente tem um menu, a gente pode pedir alguma coisa se for paciente, a gente atende paciente muito de outros países, de outros estados, não só de São Paulo e nem só da Avenida Paulista. Alguns dentistas pensam, mas você trabalha na Paulista, você só atende na Paulista. Não, então a gente... tem toda uma preparação para receber essa pessoa justamente para propor ela essa experiência de não só um sorriso, sim, entende? Mas de todo o conforto até entregar o sorriso. Então, é crucial. É um ponto que, por exemplo, eu não vejo ninguém citar. Essa experiência 360 do paciente, né? Vai desde o cheiro da clínica, ele tem que chegar 15 minutos antes para começar a sentir o cheiro, depois se sentir confortável para pedir algo, a gente pede. Isso que eu acho interessante. Vocês se preocupam com esses pontos eu não vejo quase ninguém falando sobre isso. Só que não são coisas que são inalcançáveis. São coisas que é literalmente você parar, pensar e programar que o seu paciente ele vai ter uma experiência única e por isso que você tem muita indicação, por isso que a sua agenda é muito para frente, por conta dessas questões extra a parte técnica que é o que você já entrega. É uns detalhes, né? Uns detalhes que faz toda parte do resultado final.
E você consegue passar muito desses detalhes nos seus anúncios, a forma como você se posiciona, câmera, imagem, som. Você cuida muito bem também disso, né? Isso aqui a gente estava até brincando aqui no início, que você tem essa facilidade, esse dom para poder falar, né? Esse gosto. De fato, Cara, você tem, só que a gente ficou nessa. Cara, você gosta ou você não gosta de falar? Gosta. Eu acho que tudo foi acontecendo, né? Nunca fui de gravar muita coisa, mas vai pedindo, né? Você tá num lugar, vai pedindo, você tá em outro. Acho que os momentos estão pedindo isso, a gente vai gravar isso. Então, acho que timidez no começo, normal, todo mundo vai ter. Alguns têm outras facilidades, mas acho que o marketing digital é isso. E você não basta fazer só um trabalho bem feito. Acho que você tem timidez pra falar daquilo que você não tem propriedade, né, cara? Você acaba ficando. Eu, por exemplo, se eu me colocar num ambiente em que eu não tenho conhecimento sobre aquilo ali. Semana passada eu tava numa célula, pediu pra fala sobre tal assunto. Eu fiquei todo tímido. A minha esposa falou pra mim, eu nunca tive nunca tive travado de jeito. É claro, eu não tenho esse conhecimento, não é algo que eu estudo com profundidade, é algo que eu tenho conhecimento raso. Então você fica inseguro em falar. Agora pega uma câmera e fala, ó, fala bem do teu trabalho aí. Chama um paciente, você se garante, sabe que o trabalho é bom, aí Flui, fica muito mais fácil. Flui mesmo. E a gente percebe, cara, que além da parte técnica, né? A gente sempre conversa porque, assim, hoje com o tamanho da nossa agência, tem clientes que a gente consegue ter um contato, tem clientes que a gente não tem tanto contato assim. Só que tem alguns projetos, são projetos maiores, e a gente dá uma assistência diferenciada e tudo mais, e não só por questão do investimento, mas um ponto muito importante é a dedicação que o próprio cliente dá para o projeto dele. A gente já atendeu grandes franquias, inclusive do Rio de Janeiro mesmo, que investe muita grana, você sabe franquia como é que é 20, 30 conto que eles investem. Só que existia zero dedicação do cliente em relação ao projeto. Então a gente também não se dedicava de uma forma, né, além do que era esperado para aquele projeto. O de vocês, assim como outros clientes que a gente tem, que são bem especial para a gente, é diferente. E o motivo é simples, a dedicação que vocês têm com o projeto de vocês, tá? Então, eu queria que vocês explicassem um pouco, principalmente para o dentista, cara, que está começando agora, que quer fazer o certo, mas não está nesse momento ainda, e vocês são um espelho para eles, né? Como empresário, como dentista. O que um dentista precisa fazer? Tá, o dentista não aprende isso na faculdade, ele tem que atender. Beleza, mas como que ele faz isso? Né? Como que ele escolhe um sócio? Como que ele vai escolher um profissional para auxiliar na parte de marketing, na parte de venda, na parte de gestão, para fazer com que toda essa engrenagem funcionasse? A primeira dica eu acho que é sintonia e transparência. As pessoas têm que estar em sintonia. Do mesmo jeito que a Odontorise tem o Rodrigo e o Léo, a gente tem que estar tudo em sintonia. Igual eu te falei, lembra da engrenagem? Tem que estar tudo encaixado. Tá? Sintonia. E a segunda parte é transparência. Eu gosto de bater muito nisso. Por quê? Às vezes tem profissionais de marketing ou até a parte de vendas, né? A gerente comercial, ela quer empurrar aquele paciente para dentro da clínica. E por incrível que pareça, anotem aí, é o paciente que vai dar problema. Nossa. Tá? Porque ele não tinha um poder de decisão. Né? Pegou? Peguei. Nossa. Pegou o código? Todo santo dia. O poder de decisão. Ele não tinha o convencimento 100%. Só que em algum momento, algum gatilho de pressão despertou aquilo nele e ele vai ser aquele paciente que vai dar problema desde o elevador do prédio até a saída. Tá? Então, eu gosto de trabalhar bastante. Sintonia e transparência de tudo que você está entregando. Tá? Eu gosto de treinar também a equipe no sentido de que o paciente ele tem que ter uma sensação desde a entrada até a saída. Então, ele não pode ter nada forçado. Ele precisa saber o que ele está contratando, o que ele está pagando, o que ele vai receber, qual é o período de manutenção que ele tem que fazer, qual é o prazo de garantia daquilo, porque eu acho que fica um pouco mais tranquilo para o dentista, entendeu? Igual você falou, esses dentistas que prometem e não entregam, eu não sei se ele consegue deitar e dormir tranquilo, entendeu? Será que ele fez um trabalho legal? Alinhamento de expectativa. Dorme melhor do que nós, fica aí. E aí eu gosto de trabalhar com isso, entendeu? Igual eu falei, eu não entendo a parte técnica tanto da odontologia, mas será que ele fez um bom trabalho antes da instalação de lentes, alguma coisa? Será que ele tá tranquilo? Eu não sei, entendeu? Às vezes o cara tá usando um CNPJ em nome de terceiro, alguma coisa, ele tá dormindo tranquilo, ele nunca vai ser acionado, entendeu? Eu posso falar com propriedade hoje, a clínica... ela tem 100% de saúde financeira, 0 processos administrativos, judiciais, bacana, entendeu? A gente tem tudo mapeado internamente, a gente já sabe o que a gente quer para 2025, então tá tudo muito mapeado, entendeu?
E um ponto primordial é a gente ter também nas mãos todos os processos, principalmente o marketing. Tá? Eu vi, acho que eu não sei se é um vídeo seu ou um podcast do Léo falando assim, quando um cliente chega e ele tem todo o processo mapeado, ele é um cliente mais difícil. Mais chato, mas E é o eu que tem acho resultado. que foi isso que vocês sentiram quando o Dr. Marcelo veio para o Odontorize, que foi um cliente que deu impacto na empresa, porque a gente tem tudo mapeado. A gente sabe quanto custa, desde do lead, a saída daquele paciente, quanto tá gastando de procedimento, tudo, entendeu? Então eu falei, olha, vai ser um impacto grande no os marketing. 3 primeiros meses foram difíceis do nosso trabalho. A gente normalmente espera, quando é um projeto maior, a gente já espera que seja... Todo mundo já fica preparado para isso. Tanto que eu e você, a gente ficou muito em contato, porque você é um cara muito de dados, eu também, então tu puxava dados, eu combinava com ele e jogava para lá. A gente ficou nessa até a gente conseguir alinhar um processo e encaixar as ideias, porque é um processo de maturação. E ele tem que fazer parte, né? Senão a gente não consegue... Todo mundo acha que é uma fórmula mágica. Todo mundo deve olhar para você, Marcelo, lá pro seu Instagram e falar Com assim... certeza. é só apertar um botão, colocar um pouquinho de dinheiro, Postar umas daqui a fotos pouco... bonitas. As É fotos muito fácil. bonitas Contrata um videomaker. E vem pessoas, por exemplo, que viram seu Instagram, que viram ali o Odontorize, que a gente segue isso e aquilo, e fala assim, não, é porque eu quero aquele resultado. É como se eu tivesse um manual, que é só, não, copia e cola, tá aqui, tá tudo certo, você vai ter o mesmo resultado que o dele. Só que é impossível isso acontecer, gente. E a galera não entende isso, porque há outras pessoas aí do nosso mercado que estão prometendo. Prometem. A gente já viu gente prometendo 20 protocolos em um mês, ou o seu dinheiro de volta. Eu falei, rapaz, eu vou contratar e terceirizar isso daí, porque... Eu acho que o pior de tudo, cara, não é prometer e não entregar. É prometer e entregar de uma forma ruim, entendeu? Tem muita agência que promete fazer ali a parte da demanda com marketing, mas também um treinamento de venda. O cara nunca leu um livro de venda na vida. O cara nunca fez um curso de venda. Aí entra com a secretária e vai ensinar ela sobre mentalidade, né? Sobre como falar. Isso é muito óbvio, tá? Então, assim, tanto que até nesse momento a gente não propõe para o cliente um treinamento de venda por não ter muito braço para entregar, a menos que seja um projeto que vale a pena a gente fazer isso, né? Então, acho que o pior de tudo não é a não entrega, é entregar de uma forma ruim. Seja agradável. Essa expectativa ela vai se permeando ali entre os dentistas. Cara, agora eu tava vindo para cá mesmo, a gente conversando, de cliente que tem 30 dias que tá com a gente e reclamando do resultado, mas ela não estava reclamando que não chegava ali de nada, reclamando que não havia fechado. E a gente tenta explicar que não tem tempo. Os primeiros 15 dias é um onboarding. Os outros 15 dias não dá tempo, nem a janela de conversão desse paciente, não dá tempo ele chegar, agendar e já fazer o tratamento e pagar, né? Então, isso é um ponto, assim, difícil de instalar na cabeça principalmente quando é dentista e ele não tem ali uma cabeça empreendedora, não tem ali, ou não tem alguém, né, como sócio. Não alguém tem que... alguém. Acho que isso aí... Por isso que eu no início eu falei com vocês, cara, vocês tiraram muita onda aí nessa conexão e se complementaram. Nesse caso que a gente estava discutindo, essa cliente que falou, um mês, aí não consegui fechar nada, aquela coisa toda. E eu pedi o relatório do pessoal só para poder entender o que estava acontecendo. De maneira bem específica, ela falou, eu não estou conseguindo responder na hora, mas sempre foi assim e deu certo. Ela não tem ninguém para atender, ela que responde, ela decide quando ela vai responder. Mas ela esquece que o paciente de indicação é diferente, né? Exatamente. Eu não sei se ela tá no começo, mas eu no começo eu fazia de tudo também. Atendia telefone, respondia mensagem, organizava a sala. Tá? Tem menos de um ano. E voltar no que o Cleito falou, que é muito importante a engrenagem, a equipe tá na mesma sintonia, porque o primeiro atendimento ele começa no WhatsApp, né? Então, hoje eu não respondo o WhatsApp, mas eu treinei uma pessoa, inclusive Rafaela, ela cuida dessa parte comercial, né? Então, o primeiro atendimento vai ali do WhatsApp. A pessoa só tem que chegar na clínica e ver que realmente o que o setor comercial falou via WhatsApp, se é verdade, se é verídico. Porque se vender os sonhos e chega lá, não tenta transparecer isso? Perfeito. Eu estendo. Eu acho que o primeiro impacto é no anúncio, o formato, a Sim. luz, a câmera. Ela vê lá você e fala assim, caramba, um padrão excelente, Sim. eu quero esse padrão. Se o padrão, como ele tá falando, a postura dele, a câmera, a luz, desse jeito, tá? A lente deve ser também. Aí vai no seu perfil, caramba, olha esses casos maravilhosos, aquela coisa toda. Aí vai no atendimento, que atendimento bom, que atendimento com atenção. Aí chega na clínica, toda a experiência que você citou. Sim.
Então você tem uma obra, né, muito bem executada em todo o processo para você conseguir o resultado. E a gente está falando desse ponto que você está agora, né? Você está evoluindo. O seu problema agora, o problema de vocês agora é pensar, cara, como que a gente vai escalar tal coisa? Como a gente vai chegar agora na parte da mentoria, que é algo que você já está com uma demanda absurda. Como é que a gente vai fazer isso tudo? Só que ninguém quer saber, ou agora que você está falando, mas ninguém quer passar pelos 3 anos que você passou em clínica dos outros, em popular. Todo mundo anula isso. E só quer o teu resultado final. Só a onda final, né? É justamente o que a gente fala. Hoje a gente tem, vocês que trabalham com a gente, fazem toda essa parte de marketing voltada também para cursos, né? É uma parte muito importante que a gente viu que é um nicho que sempre tem procura de dentistas. Muitos dentistas, principalmente em São Paulo, se formam mais de 1.000 dentistas por ano, por semestre. Bizarro. Então, é um nicho muito válido, então a gente tem que especializar mais, a gente tem que passar com mais clareza a técnica para realmente o dentista ter a confiança em fazer. A maioria dos dentistas que estão começando a fazer faceta, eles fazem um caso, vê que não ficou igual do professor que ensinou, do mentor, e aí já desiste. Então, a maioria tem esse medo, sabe, de não ficar perfeito de primeiro. E é uma técnica à mão livre, tudo vai depender de sequências, de demanda, você precisa praticar para você, óbvio, ficar muito melhor no futuro. Então, a parte estratégica do curso é justamente transparecer mais isso para os nossos pacientes, para os nossos alunos que realmente querem colocar em prática tudo aquilo que viu numa foto. Perfeito. Boa. Você que lida com muitos dentistas, né? Você como mentor, como uma pessoa que está em roda de muitos dentistas, o que você enxerga assim no cara que você fala assim, esse é diferenciado, ele é diferente, ele não faz só dente, ele é empreendedor, o cara, ele é empresário. Olha, eu vejo que ele tem que ter um pouco da mente empreendedora, né? A gente tem colegas de profissão, é engraçado que eles falam assim, o Dr. Marcelo é o espelho. Entendeu? Só que a gente vê nos bastidores que eles não têm o feeling, às vezes, pro empresariado, entendeu? É igual que eu falo, sempre por trás de um CPF tem um CNPJ e vice-versa. A pessoa tem que ter esse conjunto, entendeu? Então, às vezes eu olho aquele profissional, a gente, até nos cursos, né? Às vezes das mentorias eu falo, esse aqui tem mais perfil, esse não tem, porque a pessoa já tá mais ali, não, eu já sei que eu tenho que fazer isso, eu não tenho, porque aquele que sai da faculdade e só pensa em trabalhar, em exercer uma técnica, ele não tem o conjunto e, infelizmente, às vezes não vai caminhar para o caminho ideal, entendeu? Eu visualizo dessa forma. Ele precisa ter muito pé no chão. E a hora que você estava conversando aqui agora, eu estava mentalizando. Qual que é o problema hoje, principalmente da nova geração? A geração que não quer passar o processo. Tá? Eu estava observando e estava longe pensando nisso. A hora que você estava conversando, você perguntou, né? Da Paulista, disso e tal. Aí eu falei, qual que é o problema? O processo. Ninguém quer passar o processo. E vários colegas até perguntam, né? Nossa, mas uma hora você está no Rio, uma hora você está em São Paulo, uma hora você está fora do país e tal. Aí eu falo, gente, o problema é que ninguém quer respeitar o processo, entendeu? Eu vou todo dia de manhã para o escritório, eu cumpro prazo, eu venho para São Paulo, gerencio todos os negócios da clínica, às vezes à distância, faço questões estratégicas para as mentorias, para as outras clínicas, entendeu? E ainda estou ali pensando em outros negócios fora do Brasil, estou pensando em empreender, abrir outro braço, aquilo que a gente estava conversando nos bastidores. Eu acho que hoje todo negócio tem que ter um segundo plano. Tá? Se você é advogado, você pode ter um outro negócio. Se você é dentista, você pode ter outro negócio. Se você tem uma agência de marketing, você pode ter um segundo negócio. Infelizmente, a gente vive no Brasil. É uma economia muito sazonal. A gente tem os altos e baixos do país. País democrático é isso. A gente tem que acompanhar toda a economia. Então, eu acho importante ter outro negócio. Tá? Por isso que, às vezes, os dentistas acabam se frustrando. Eles focam 100% num único negócio e você tem que ter um outro nicho. Uma mentoria, um curso, alguma outra coisa de investimento, entendeu? Que eu deixo de recomendação até. E respeitar o processo, entendeu? Eu não falei aqui no começo, mas aproveitando, eu já passei por 4 sociedades. Então, eu já tive 4 escritórios, fiz 4 escritórios, hoje eu estou sozinho, tem uma equipe que cuida de tudo, né? Mas hoje eu estou sozinho, mas eu passei o processo. Eu passei a escolha da primeira sociedade, deixando aqui registrado que não foi um erro de sócio, mas assim uma diferença de pensamentos, tá? Hoje a gente é amigo, tem várias coisas em comum ainda, mas era uma divergência de pensamento. Eu queria ir mais para o consultivo, empresarial, e eles têm outros focos, super legal.
parabenizo, estão lá com o escritório deles super legal. E eu fui pro meu também, só que o que eu vejo, né? Os que estão 1, 2 gerações atrás de mim, cursos atrás de mim, eles não querem respeitar o processo, eles querem um negócio para amanhã. Eu quero me formar, montar meu escritório num lugar bonito, instagramável, ter 1 milhão de processos para cuidar, cobrar 100 mil de honorário, já tá dando mentoria, curso, e ficar um mês em Miami. Boa. É isso que eles querem, entendeu? É a geração TikTok, né? É que tudo é rápido, consumo de vídeo rápido, consumo de informação rápido, e aquilo lá tá bom, já consigo. Faço o curso online e tá tudo bem, eu posso atender só pelo curso online, não preciso praticar, porque eu já posso fazer no primeiro caso. Tudo rápido o tempo todo, só que nada de maneira profunda. O Rodrigo fala, né? Como é que é a frase dele? Um palmo de profundidade de conhecimento e... Não. É um mar de conhecimento com um palmo de profundidade. Literalmente isso é descrição, cara. A pessoa confunde muito o sucesso com a falta de problema. Sim. Não tem nada a ver. Quem tem sucesso tem problema todos os dias. A diferença é que quem chega no sucesso, ele tem persistência, não teimosia, persistência para enfrentar o problema. Vocês estavam falando aí que eu abri uma clínica e com 1 ano chegou o aviso que ia vender. Cara, a gente passou por tudo isso. Eu passei isso na minha vida pessoal agora esse ano. Meu apartamento, eu morava de aluguel, meu apartamento foi à venda, eu tive que me mudar. E a gente tinha um escritório maravilhoso aqui na Barra. Escritório de vocês, né? E nosso escritório, lindo. Do nada, a gente descobriu que a gente escolheu o lugar errado. Porque simplesmente aquele prédio em si, no meio de 5, ele tinha problema estrutural. Em que a construtora, em que a proprietária processava a imobiliária, a imobiliária estava processando a construtora processando a administração do prédio. E a gente no meio de todo esse problema. Briga. Então, assim... E água caindo. E água caindo. Vale a pena passar por isso? Não vale. Então, na verdade, é a gente entender que todo mundo vai passar o mesmo problema. Se a gente sentar aqui no off ali para conversar, os seus problemas são parecidos com... Todo empreendedor, todo empresário, ele vai passar por esses problemas, principalmente quando o negócio começa a crescer. Porque envolve mais pessoas, envolve mais dinheiro, envolve mais complexidade. E o que te traz essa paz, cara? E, assim, uma das primeiras setores que nós terceirizamos, né, que a gente contratou, mesmo sem poder. Se fosse olhar lá no nosso financeiro, não daria para contratar uma assessoria jurídica. E os caras são maravilhosos, livram a gente de cada uns problemas, de cada umas bombas e nos auxiliam em algo que a gente não tem conhecimento, né? Então, assim, às vezes chega pessoas, clientes até mal intencionado. Chega cliente mal intencionado, né? Loucura. E a gente tá ali bem resguardado, bem respaldado. Então, assim, pro nosso negócio, essa complexidade que é empreender, isso nos traz uma paz, assim, tremenda, né, cara? Quando você puxa pra odontologia... É uma loucura, porque você está lidando com pessoa. Se eu errar, o máximo que pode acontecer é você não fechar um paciente. Mas se um dentista errar, ele pode tirar a vida de alguém. Então, assim, o nível de complexidade, cara, é enorme, né? E outra coisa que vou deixar de dica aqui é que hoje a assessoria jurídica não é mais para os grandes negócios. Tá? Ela já tem que iniciar com o pequeno negócio. Porque dos slides eu tenho visualmente na cabeça da mentoria que fala assim: você, dentista, está preparado para pagar uma indenização? Seu caixa está sólido para desembolsar 30, 40 mil reais em qualquer caso? Entendeu? E aí gera aquele impacto. Mas eu posso... Advogado é chato, né? Eu só conto a parte triste, isso que é o problema, né? E aí gera aquele impacto, entendeu? Porque a pessoa não está preparada. E pode ser já no primeiro paciente dela. Muito bom, cara. Entendeu? Pode ser. Então, hoje, a parte jurídica não é mais para os grandes negócios, para os grandes bancos, em grandes empresas. A assessoria ela tem que já nascer com a empresa. Sim. Tá? Assessoria jurídica, contábil, marketing, gestão, ela tem que surgir com o negócio. Igual você falou, dentro do orçamento dá para colocar? Não dá, mas dá para abrir mão de alguma outra coisa ali, diminuir o prolabore, alguma coisa. Eu acho que paz, tranquilidade e sossego não tem preço, entendeu? E uma coisa que eu sempre coloco nas reuniões mensais, acho que vocês devem ter isso também. Chega um momento na vida que você tem que dizer não. Não a alguns pacientes, a alguns clientes, algumas coisas na vida, Propostas. Entendeu? Propostas. Então, se você identifica que aquele paciente, aquele cliente é um problema, talvez o dinheiro dele não compense. O sossego e a tranquilidade, acho que o conforto é melhor. Muito bom. E para todos os dentistas que fazem, seja a mentoria VIP comigo, seja o curso, a gente tenta deixar o mais claro possível essa parte de proteção. Tanto que o Cleito faz parte dessa mentoria justamente para passar essa segurança para os dentistas que estão começando, a importância de uma documentação específica, seja para harmonização, seja para faceta.
Tem vários, a gente sabe que na faceta você remove ali, faz de novo, mas não é bem assim. Você deu o seu melhor, você ficou ali 5 horas para entregar um resultado, aí o paciente pede reembolso. Então, tem toda essa parte jurídica por trás. Não é só simples chegar lá e fazer a faceta e depois o paciente querer o dinheiro de volta. Acho que você até perguntou da harmonização. Teve um caso de São Paulo, né? Uma profissional, que eu vou Sim. colocar entre aspas, que eu nem sei, que ela fez o curso online. E recebeu um PDF de 19 folhas e estava fazendo harmonização. E matou o rapaz lá com aquele Sim, procedimento estético. Teve, acho que foi aqui no Rio também, de lente. Uma pessoa que não era dentista, fez um curso online. É no estúdio de tatuagem? Acho que foi isso. Eu vi esse daí. Acho que foi até no Bizarro. nome de vocês. Então, assim, as pessoas também têm perdido um pouco a noção de risco de tudo, né? Então... E tu falou uma coisa importante, complementando o que vocês dois falaram. Você falou, hoje assessoria jurídica também é para pequenos negócios. Eu acho que é ao contrário. É principalmente para pequenos negócios, porque não tem capacidade de arcar depois com as consequências. Só que ninguém pensa nisso porque nunca sofreu. Mas porque a maioria dos clínicos que a gente vai conversando, tem muita clínica que tem gestão, que é bem estruturada, que tem uma boa consciência. Só que a grande maioria está sempre no risco de, tipo assim, se eu não fechar tanto por cento no mês que vem, eu vou falir. Nada pode dar errado. Né? E aí não tem essa proteção. E aí chega um processo como esse, quebra. Então é muito mais fácil eles quebrarem do que um grande negócio que não... E a assessoria não é só pro paciente. Hoje é uma assessoria 360. Eu falo desde o funcionário, os riscos trabalhistas, empresariais, tributários, entendeu? Então, Tributário. o dentista tem que estar assessorado 360, entendeu? Não adianta ele ter um bom contrato com o paciente e a funcionária dele tá lá sem registro, sem isso, sem aquilo, ele não tá numa carga tributária ideal, entendeu? Então, precisa de um 360 do negócio. Entendeu? Acho que vocês têm em mente isso e é muito importante para o negócio fluir. Igual você falou, hoje, acho que é o que mais vem para vocês, né? Clientes de marketing falando, eu preciso fechar tanto, senão o mês que vem eu não tenho como pagar as contas. Principalmente agora dezembro, que é 13º. Eu já falo logo, não é comigo Chega, não. Aí tem que rezar. Não, eu sou bem sincero quanto a isso e a gente está cada vez mais, né, sendo mais transparentes em relação a essa questão. Sempre chega um cliente falando com a gente com base em outras agências, em outras coisas da internet. Até outras clínicas, né, que ele vê por aí, né? Sim, com promessas de resultado dos outros, né? E o que você me garante? Eu falo rindo, gente. Isso aqui eu falo nada, absolutamente nada que eu te garanto. É a primeira frase, e depois eu explico. Porque para que eu tenha garantia de alguma coisa, igual, a gente já sabe a média de fechamento de vocês nos próximos meses. Mas eu só sei a média porque eu tenho dados e histórico de dados. Não existe previsibilidade de resultados sem histórico. Então, toda vez que alguém promete alguma coisa sem ter o histórico, ela está mentindo. É igual jogar no tigrinho, né? Eu sempre brinco com essas coisas. Quando você faz uma análise profunda do caso, você vai perguntar sobre a vida da pessoa, sobre o dia a dia, o que ela faz, o que ela não faz. Você vai analisar a boca toda dela para depois fazer um caso. Você tem um protocolo para você analisar e entender. Cara, dá para fazer tal coisa, não dá para fazer tal coisa. Para a gente é a mesma coisa. E para cada setor de uma clínica é a mesma coisa. A pessoa tem que saber o histórico. Até fator cultural, acho, da região é algo muito importante para você entender o tipo de paciente, o que você pode esperar. Tem, igual você, já passou algum problema na época da clínica popular com relação a isso? Com relação a processo, ou alguém implicar com alguma coisa, alguém ser um pouco mais chato? De processo não, mas de implicação sim, tá? De fotos, de entregar, às vezes até de prometer. Não que eu prometi, mas eu treinei uma pessoa e ela acabou prometendo. Por isso que o engajamento com a equipe é crucial nessa área, nessa parte de contratação. Legal. Mas a gente já recebeu o paciente, falou, você prometeu dessa forma e aí não conseguiu entregar. E aí como que a gente vai fazer? Então, acho que no começo tudo é aprendizado, levei isso como aprendizado. Boa. Já não faço isso, já não indico fazer, nenhum dentista prometer, porque realmente é um procedimento estético, é invasivo, tem grandes, não é só o dinheiro, envolve muita coisa além daquilo, é muito psicológico da pessoa. Boa. Ela sonhou com aquele resultado, sonhou, guardou dinheiro, não guardou, então a gente já passou por algumas coisas desse tipo. Maravilha. Tem 2 perguntas que eu não posso sair dessa mesa aqui sem perguntar. Quero saber de resultado, né? Como que tá o negócio de vocês hoje? Você falou de saúde financeira. O que é um negócio saudável? O que é uma clínica saudável hoje? Se vocês se sentirem à vontade também de querer compartilhar os resultados de vocês, mais no sentido de incentivar, porque sua clínica tem quanto tempo? 2, 3? 2 anos, né? Então, é um negócio de sucesso em pouco tempo, né? 2 anos é um negócio que tem pouco tempo. Tem menos tempo do que a nossa agência.
Então, eu queria saber, assim, se vocês se sentirem à vontade, falar de resultados, falar um pouquinho sobre isso aí. O processo a gente já falou um pouco, destrinchou aqui. Eu queria entender um pouco sobre como que vocês estão hoje. Bom, eu posso falar que hoje o negócio do Marcelo é 100% saudável. Hoje o CNPJ não tem nenhum empréstimo, não tem nenhuma dívida no mercado, não tem nenhum processo administrativo, nem jurídico, nem de funcionário, nem de nada. Tá? Hoje ele é um 100% saudável. Agora, se ele quiser falar de números... Não, para não deixar vocês sem graça, eu queria que você falasse apenas a quantidade de pacientes que você atende por mês. E depois o ticket médio. Aí você... Para ser bem sincero, a minha equipe é muito enxuta, tá? Não é uma equipe grande. Para faturar o que a gente fatura, para uma boa equipe, é realmente ter um bom relacionamento, é entender. A gente passa muito tempo junto um com o outro, então Legal. eu tento sempre ser o mais solícito, sempre tento deixar um ambiente mais saudável possível, justamente para a gente conseguir vender mais, para a gente conseguir passar com clareza o que a gente consegue passar para os nossos pacientes e ter aquele ambiente mais saudável. Isso é essencial para uma equipe, Maravilha. além de vender. Perfeito. Né? Mas, óbvio que uma empresa precisa de faturamento, tá? Hoje, a gente... o ponto já é nosso, né? Então, a gente já conseguiu e tudo parabéns, mais. A gente consegue faturar um bom faturamento, não vou falar o número exato. Quer mas falar a a quantidade gente de paciente? A gente não revela ticket Olha, médio. eu não atendo... A clínica Até não o ano fatura. passado eu atendia 2 por dia, tá? Hoje eu atendo um paciente por dia, seja 20 ou 10 facetas. Tento mesclar com alguma parte da harmonização, um botox, um preenchimento. Mas, em média, eu vou falar por ano, tá? Uns 400 a 500 pacientes por ano. Esse ano já tá chegando em 380, 400. Uma média de 50 por mês? Por aí. 50 Muito por bom, mês. cara. Muito tá? bom mesmo. E temos 3 salas. Só 3 salas. Temos toda a preparação para uma clínica estética. A gente só mexe com parte mais de faceta. Então, a clínica é voltada para isso. É diferente do que você fazer um procedimento, por exemplo, com alguém que esteja em outro ramo e está ali. Eu vou fazer essa resina para ver como que fica. É um freelancer. Muito bom. Mas, Legal demais. com muito empenho, com muitas reuniões semanais, semestral, a gente está conseguindo cada vez mais os nossos objetivos. E, óbvio, que o faturamento é consequência disso. Justo. Né? Não é só o trabalho ali. Tem toda uma engrenagem por fora. Muito bom. E eu gosto daquela frase que o menos é mais. Isso. Quando eu chego num estabelecimento e olho assim, 10, 15 funcionários e não sei o quê, e toda aquela pompa, eu falo, isso aqui não tá indo bem. Entendeu? Porque eu já pego o valor médio de cada funcionário, multiplico por 14, porque é 13º e férias, eu falo, isso aqui tá custando por dia para estar aberto tantos R$1.000 por dia. Será que ele tá faturando isso? Você fica ali 2 horas, você não vê dinheiro entrando. Entendeu? Então, igual ele falou, é uma equipe muito chuta, né? Hoje, os encargos trabalhistas são grandes, né? Então, você tem que trabalhar com otimização. São ticket alto, então isso vai gerar imposto. Sim. E nós trabalhamos tudo com sistema, né? Então, tudo está alimentado no sistema. A gente usa muito inteligência artificial para análise de dados, de informações. Tudo está digitalizado, então a gente tem tudo na palma da mão. Hoje a gente abre a clínica no celular e a gente consegue ver isso em tempo real. Quem que está sendo atendido, está com qual profissional, qual é o ticket que está pagando, qual é a forma de pagamento, tudo. É o que eu falo. Hoje você tem que investir numa boa assessoria, ter uma boa técnica e usar o que o mercado disponibiliza. Igual quando o pessoal fala, o ChatGPT vai tirar a mão de obra de um monte de gente. Eu já fui numa palestra que está falando o seguinte, que na verdade vão ser contratados profissionais que têm curso para trabalhar inteligência artificial. Eu vi até um meme essa semana também, saindo totalmente do assunto, mas eles estavam lavando fachada de prédios com drone. Aí fui lá, 1 milhão de comentários embaixo. Qual que eram os comentários? Tirou a mão de obra, não sei o que lá. Aí eu vejo assim as respostas. Mas o drone tá lá sozinho? Não tem ninguém lá embaixo? Não tem ninguém monitorando isso? Então vai precisar de pessoas cada vez mais qualificadas Muito bom. no mercado de trabalho. E a gente sabe que a geração está passando por esse problema, né? Dados estatísticos que a geração Z está levando os pais nas entrevistas de emprego. Então, acho que caminhamos por tempos sombrios. Então, você quer afirmar, então, que tudo que você está falando, quando você tem processos muito bem organizados, você não precisa ter uma equipe grande. Você consegue enxutar mais a sua equipe se você tem processos mais bem organizados. Muito bom. E treinar mais. A gente consegue treinar Treinamento,
sensação de pertencimento, a equipe tem que estar muito engajada, a gente trabalha com metas, com bonificações. Então, assim, tem que ter sensação de pertencimento. Boa. Porque, paralelo a tudo isso, eu sou subsíndico em 2 prédios, tá? Onde eu moro, onde eu tenho um escritório. Então, por exemplo, Gosta a gente de fala... problema. a gente chega a uma idade da vida que a gente fala assim, tem algum problema para arrumar? Não, então vamos encontrar algum. Você síndico de Entendeu? um prédio ali, tô sem fazer nada. Entendeu? Então, a minha equipe, o que eu falo, né, não são os funcionários do prédio, a gente fala que é uma equipe. A gente tem um zelador, e aí a gente tem o meu prédio tem 110 salas, tem um shopping mall, e a gente toca tudo aquilo com 3 funcionários. Pô, bacana, cara. É uma equipe 100% enxuta. Por quê? Tudo 100% digital. Desde a entrada dos carros no prédio, saída de condôminos, tudo. A gente chega no final do dia e gera um relatório de quantos carros entrou, quantos saiu, Nossa. quantos condôminos, quantos visitantes. Bom. Por quê? Tudo com tecnologia. Muito bom mesmo. E eu queria deixar bem claro aqui para o dentista que está começando, né? Porque tem muitos, assim como foram na minha mentoria, que virão ainda, né? O dentista, quando ele está recém-formado, ele se preocupa muito com o que o outro vai achar, né? E isso vai muito além do uma técnica, né? Ele tem timidez, ele tem medo de crítica, seja positiva ou negativa. Às vezes até de usar uma música. Hoje o que engaja mais, foi o que o Cleito falou, faz tudo sentido. Você não basta fazer só uma técnica boa, você tem que ser visto, e seja no Instagram, TikTok. Um simples fato de que uma dentista me falou é que tinha muita vergonha de fazer viralizar um Reels com a música de funk. Ela não queria semelhar ao ritmo ou a mesmo, não passa aquela imagem. Falei, olha, outro dentista dificilmente ele vai comprar o teu produto. Ele vai querer fazer lente com você. Você tem que chegar nos teus pacientes, que é o que vão pagar para você, né? E óbvio, não influencia. Eu falei, olha, é assim, você vai conseguir um alcance maior, investir pouco. Então, justamente é isso. Não se preocupar com outra opinião. Dificilmente outra pessoa da minha sala me elogiou, ou chegou e me falou, não, você está indo bem, é isso aí. Né? Você vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Muito bom. Pegar o gancho, então, Marcelo, para você falar para esse dentista que está começando agora, ou para o dentista que está perdido, né? Você que é um mentor também de dentistas, você vê que não é só o recém-formado. Tem um dentista que tem uma trajetória ali, já no mercado, mas ele está recalculando rota e vendo um novo caminho. Então, eu queria que você deixasse um recado para esse dentista, como que você pode ajudá-lo, tá? E também deixar a sua rede social para ele te seguir e poder acompanhar um pouco aí da sua jornada. Perfeito. Hoje no Instagram a gente posta nosso dia a dia. Eu acho que é muito mais fácil você transparecer isso que você entrega por foto, em vídeo, você consegue mostrar mais a tua rotina. Então o meu Instagram é Dr. Marcelo, Dr. Marcelo de Carvalho, com 2 E no final. Lá a gente mostra o nosso dia a dia, é muito mais fácil um dentista me seguir, ver como que a gente faz. Às vezes a gente não mostra tudo de técnica e tudo mais no Instagram, no Reels, por exemplo, nos Stories, mas o dentista que ele almeja, ele tem um sonho e ele ter alguém como referência, isso é muito bom para ele, porque ele vai ver, não, olha, ele fez desse jeito, talvez se eu fizer também. Então, a gente vai sempre se espelhando, tá? Então, esse é o conselho que eu dou para quem está começando. Ter uma meta, ter um objetivo, traçar ele, tá? Não pode ter opção não, sempre é sim, tá? Por mais que a gente tenha os desafios aí, coragem para empreender sempre, porque a vida ela não é fácil, tá? Ela pode ser muito fácil ou semelhante a fácil para alguns, mas os 99% não é muito fácil. Meu irmão, queria que você deixasse uma mensagem aí para o dentista que está começando, para o dentista também que já é velho de guerra, mas que você deixasse para ele o poder de uma mente de empresário, né? De uma mente empreendedora dentro de um negócio, e qual que é a importância disso para o crescimento dele. Que não só é ter uma boa técnica e muito menos colocar paciente para dentro. Tem o além disso. Eu vou me dar a liberdade de ler essa frase. Fica à vontade. Seu consultório também é um negócio. Não deixe sua clínica exposta a riscos. Tá? Hoje, igual a gente falou, tudo é risco, tudo é processo, tudo é dano moral. Como dentistas, vocês dominam a técnica, mas como empresários, precisam lidar com os riscos legais, financeiros e administrativos, cuidando da saúde do seu negócio. Então, é o que eu falo.
vocês cuidam da boca do paciente, da estética, mas às vezes os profissionais acabam esquecendo de cuidar da saúde do negócio. Lembrem das duas saúdes, da saúde bucal, da saúde estética e da saúde financeira do seu negócio. Muito bom, muito bom. Deixa onde que eu posso te encontrar, a sua rede social? Vou deixar meu Instagram, clayton.carrara. Pode seguir lá, eu posto diariamente algumas dicas de proteção, de contratos, de gestão. Para quem quiser acompanhar, só seguir lá no Instagram. Maravilha. Olha, é um prazer grande pra gente, não só como vocês como cliente, mas como empresários, poder sentar na mesa e tô cheio de pergunta para fazer no off para vocês, porque o que eu e o Rodrigo nós mais aprendemos, né, durante a nossa jornada é escutar. Que a gente, apesar que nós somos jovens, né? A gente tem 27 anos. A gente tem um negócio... Tem 28 já, cara. Você tem 20, Eu tô levando aqui, então. Tá. Então, assim, a gente gosta de aprender com as pessoas, de aprender com quem tem negócio e principalmente com quem tem sucesso, né? Porque é muito fácil você dar um conselho sendo que você nunca fez nada. A gente gosta. Tem mais no nosso mercado odontológico. Então, obrigado mesmo por terem vindo, tá? Obrigado por abrir esse espaço na agenda. Obrigado por compartilhar a história de vocês. Tenho certeza que isso incentiva outras pessoas e dá estímulo também, né? Tem gente que tá ali desanimado com a odontologia, que é estímulo que já vem dentro da faculdade, professor falando, né? Gente ali que já tá frustrado e acaba colocando isso. Então, tenho certeza que a história de vocês, a trajetória de vocês, o resultado de vocês vai servir de estímulos aí para muitos profissionais, tá? Então, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, tá? Como eu falei no início, foi uma honra participar dessa conversa. Espero que vão em São Paulo, tomem um café na clínica, passem lá, nem que sejam uns 10, 15 minutinhos, mas a gente está sempre à disposição. Nas nossas reuniões semanais, mensais também. Quando puderem, pode passar na... Bom, eu agradeço a disponibilidade do espaço, do convite, ao Rodrigo, Léo, o RiseCast, Dr. Marcelo, de estarmos aqui hoje. Foi difícil, a gente chegou a várias datas, né, Rodrigo? Os homens são difíceis. Para esse, agosto, para esse podcast, mas espero ter trazido a mensagem, a contribuição para quem está nos vendo e que venha 2025 com muitos desafios e não percam a esperança do empreendimento, de empreender, de caminhar para o crescimento do sonho de cada um. E obrigado pelo presente, cara. Obrigado mesmo. Livro Sim, do Dr. foi Marcelo. lançado Foco aqui, por gentileza. Ó, menos de que 30 lindo dias. que Menos ficou. de 30 dias fizemos esse lançamento. Muito bom, cara. Coragem Muito para crescer. gratificante para mim. Muito Realização bom. pessoal. Muito bom Meus mesmo. Parabéns. E tudo que a gente conversou aqui foi odontologia, a vida real da odontologia. Sim. Acho que é isso que falta na internet. A pessoa mostrar o que funciona, o que não funciona. E vocês foram muito claros com isso. Vai abrir a cabeça de muita gente, tenho certeza absoluta. Muito obrigado por terem aceitado o convite. A gente tem muita conversa ainda agora que tá finalizando o nosso RiseCast aqui. Obrigado, pessoal. Aproveita e convida o pessoal, o dentista, para entrar na página lá para você tratar a venda pra gente. Perfeito, isso aí. Você que é dentista, qualquer uma dessa aqui, você que é dentista, assistiu esse podcast, assistiu algum corte, chegou até aqui de alguma maneira e você entendeu que teu processo para você crescer, para você se reinventar, ele não vai ser fácil de jeito nenhum. Só que ele pode ser mais fácil quando você tem uma equipe, você tem uma empresa cuidando de setores que são importantes para a sua clínica, quando você tem mentores e bons mentores que vivem a vida real da odontologia, sabem como funciona, tem um mapa de como funcionam tudo. E aqui na Odontorize você vai ter toda a estrutura, uma equipe experiente, focada em odontologia, tá? Para poder te atender e gerar os seus resultados, entregar resultado para você, que não é uma fórmula mágica, mas eu garanto que você tem a melhor equipe do Brasil para cuidar do marketing da sua clínica. Só clicar aqui no botão da descrição, fazer o cadastro, nossa equipe vai entrar em contato com você e agendar uma reunião para a gente avaliar o seu negócio e entender se você está preparado, se você não está preparado para começar nessa era, nesse marketing digital junto com a gente. Isso aí, meu irmão. Pô, show de bola. Pô, dá um corte aí. Tá louco, só vou anunciar agora aí. Você que é dentista, cara, esse conteúdo aqui, além desse podcast, a gente tem outros podcasts, a gente fala, ele tem outros clientes, outros parceiros. Então, isso aqui, se você parar para olhar o nosso canal aqui no YouTube, você já vai aprender muita coisa. Vai ter acesso a muito conteúdo, tá? Isso que é importante na sua jornada empreendedora. Beleza? Então, meus irmãos, muito obrigado mais uma vez e até o próximo episódio do RiseCast. Vamos lá.